Estamos de volta agora aqui com Bem Assim. E é o seguinte, pessoal, na maioria das vezes a gente tende a fazer uma confusão entre felicidade e prazer. Mas não são a mesma coisa, tá certo? E quem vai explicar essa diferença pra gente é uma pessoa muito querida pra mim, isso não é nem segredo pra ninguém, o psicólogo Leonardo Naves. Como é bom ter você aqui com a gente. Como é que você tá? É sério, o Léo, ele é uma pessoa tão boa, tão legal, né? Da energia tão boa que a gente sente falta dele. É verdade, obrigado, Mara. São coisas diferentes mesmo, São. Léo? Vamos explicar isso, né? As pessoas, de um modo geral, têm a ideia de que a felicidade é um estado semelhante com o prazer. Ou seja, você vai sentir prazer, você vai sentir bem, um bem-estar todo o tempo. E existe uma confusão nesses termos. Primeiro, porque felicidade não é um bem-estar pleno. Você vai sentir tristeza, você vai sentir raiva, você vai sentir desânimo, porque são emoções básicas da nossa vida. Então a gente faz uma modulação dos nossos estados emocionais. Só que felicidade é o nosso estado de plenitude, ou seja, apesar de estar triste, eu me sinto feliz. Apesar de eu estar desanimado, eu sei que eu sou feliz. Ou seja, a felicidade envolve áreas importantes da nossa vida, como realização profissional, realização familiar, realização pessoal. Diferente do prazer. Por exemplo, você vai sentir felicidade ao acordar. Você não vai sentir prazer ao acordar, porque o prazer sempre estará associado a algo que provoque essa sensação, na produção de noradrenalina, ou dopamina, ou da serotonina, que são neurotransmissores responsáveis para esse bem-estar, principalmente a dopamina. Então, por exemplo, quando você come um chocolate, você vai sentir um prazer muito grande, porque há uma liberação de dopamina. Felicidade não é isso, é um estado mais pleno, é um estado onde nós permanecemos durante dias, no sentido de uma completude da nossa vida. E muitas vezes essa felicidade vai ter momentos difíceis, vai ter momentos ruins, mas você não deixa de ter essa plenitude, diferente da sensação de prazer, que é momentâneo. Que hoje você come chocolate, sente prazer agora, e daqui a pouco já não sente mais. E aí é onde vai criando os vícios e as compulsões. Porque como você percebe que aquele alimento te dá prazer, você só quer comer aquele tipo de alimento ou fazer coisas que te dão prazer. Quero falar sobre as compulsões já. Mas é o seguinte, vamos falar então agora sobre essa questão dos neurotransmissores, né? Que são os hormônios, Isso. a dopamina e a serotonina, que eu acho que esses, pela minha pesquisa, foram os principais. Eles realmente são os principais que são os principais responsáveis por essas sensações? Isso, mas o principal mesmo é a dopamina. Então você vai ver, por exemplo, crianças jogando tantas horas de videogame, por quê? Porque quando elas estão ali jogando, intertidas, elas estão liberando uma alta quantidade de dopamina. Por isso que elas ficam horas no jogo. E a dopamina é a do prazer? É do prazer. A serotonina é do bem-estar. Então, por exemplo, você vai ver, pessoas deprimidas precisando de mais serotonina para que elas se sintam bem, para que elas se sintam leves, um estado de humor mais aflorado, porque elas ficam mais deprimidas. A dopamina é prazer. Então, você vai ver que todas as compulsões vão ter princípios de dopamina, ou seja, desse neurotransmissor. Então, você vai criar uma dependência de uma situação, de um alimento, de um contexto comportamental, para que você continue sentindo esse prazer. Certo. Então, você vai perceber, por exemplo, você vai estar comendo chocolate, daqui a pouco vai querer comer outro chocolate, daqui a pouco outro chocolate. A mesma coisa com o videogame e tantas outras coisas que nos geram compulsões e vícios. Era isso que eu queria saber, se essa questão de sentir esse prazer, ela pode ser compulsiva, ela pode ser uma doença, né? Pode viciar. Então, imagine, se você gosta de uma coisa e aquilo te dá prazer, a tendência é que você procure aquilo para sentir novamente prazer. E como a gente vive hoje numa sociedade, por exemplo, especificamente, onde muitas pessoas não se sentem plenas, não se sentem felizes, elas buscam no prazer uma forma de lidar com as suas angústias, uma forma de lidar com as suas frustrações. Então, por exemplo, uma pessoa que é compulsiva por compras, ela está triste, ela vai lá e compra. Quando ela compra, é uma liberação grande de dopamina e ela se sente prazer, ela sente prazer naquilo. Mas isso permanece? Não. Isso dura segundos e alguns minutos. E depois, aquele estado de prazer, aquele momento, aquela sensação, passa. Aí, o que ele faz? Ele volta a fazer uma nova compra, porque ele sabe que aquilo vai lhe dar prazer. E aí, quando você percebe, ele já está fazendo isso como um hábito, como uma rotina. Ou seja, a compulsão por compras como uma forma de sentir prazer diante de várias situações que ele acaba vivenciando. A mesma coisa acontece com aquele que tem um vício por jogos, aquele que tem vício por internet, smartphones, né? Fica horas no WhatsApp, fica horas nas redes sociais. Ou seja, há uma liberação de dopamina, então ele já percebe que se eu ficar no computador, se eu ficar no celular e eu conseguir
Ou seja, eu fico bem, então eu vou ficando cada vez mais tempo. Então a gente vai ter várias compulsões. Vai ter compulsões por substâncias psicoativas, que são as drogas, compulsões por sexo, compulsão por comida, compulsão por jogo patológico. Então nós temos várias compulsões. E tudo isso pode levar a uma doença bem mais grave, Sim, né, Léo? todas essas compulsões, como a gente tem pontuado aqui, já fazem parte de um transtorno do controle do impulso. Ou seja, são transtornos no qual a pessoa começa a ter prejuízos por essa busca de prazer. Ou seja, é algo que sente prazer no início, mas isso vai gerar prejuízo. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem compras compulsivas, ela vai comprar mais do que ela tem condições. Sim. Mas a questão é, eu preciso sentir prazer, eu preciso me sentir bem. E essa vai ser a argumentação muitas vezes para que faça essas compras. Elas estão no estado emocional triste, estão muitas vezes até frustradas, aí fazem a compra, se sentem bem, e aí o que acontece depois? O prazer passa, e aí vem o sentimento de culpa porque gastou mais do que deveria, e aí fica um ciclo vicioso, e aí vai buscar novamente comprar para poder sentir-se bem. Isso vai funcionar em todos os ciclos de compulsões, tanto de comida, você vai ver isso em vários transtornos relacionados ao controle do impulso. Pode-se dizer, Léo, que essas pessoas que têm essa necessidade de sentir esse prazer, assim, de sempre estar sendo preenchido por essa sensação boa que o prazer ele traz, pode-se dizer que elas são depressivas ou não? Não, não. Coisas bem diferentes. O estado depressivo ele pode estar associado a qualquer situação da sua vida, uma perda de um ente querido, uma perda de um emprego. Isso não classifica uma pessoa para ser compulsiva. O que nós vamos perceber é que já existe uma vulnerabilidade genética de pessoas compulsivas, elas já têm uma predisposição a buscar mais prazer nessas substâncias ou alimentos ou até em situações. E a gente percebe que são pessoas mais vulneráveis, ou seja, quando elas fazem uma compra e se sentem bem, elas criam um condicionamento mais rápido, ou seja, elas já associam, eita, se eu compro eu fico bem, então eu vou fazer isso várias vezes. É a mesma coisa com a comida, o açúcar. O açúcar tem 30 vezes mais possibilidade de causar dependência, mais do que a cocaína. Então, se você usa o açúcar, você se torna dependente 30 vezes mais do que a cocaína, porque é uma substância altamente prazerosa. Por isso que a gente tem açúcar em quase todos os alimentos. Então, a gente percebe a dependência, ou seja, vai se criando uma condição. Então, existe uma vulnerabilidade genética, que as pessoas estão mais predispostas, e existem situações ambientais. Isso pode acontecer por vários motivos. E, Léo, quem está perto dessa pessoa que está se tornando compulsiva, consegue perceber, consegue identificar sinais de que algo não está indo muito bem? É delicado por quê, Mara? Porque, veja só, o que acontece muitas vezes? A família, ela observa e acha que aquilo é normal, até que venha gerar prejuízo. Então, vamos pensar nos adolescentes. E quando vem gerar prejuízo, né, isso já está bem avançado. Então, um adolescente que joga videogame, que passa 4, 5 horas, aí a mãe conversa com outras mães e fala, o meu também faz. Então, acha que isso é um padrão normal, perfeito. A mesma coisa com a comida. Está na fase de desenvolvimento, está comendo muito. E aí que você começa a ver que já não está mais no peso, já está sobrepeso, já está com obesidade. Da mesma forma, você vai perceber que a questão do sexo, a questão das compras, algumas coisas são mais nítidas, porque trazem mais prejuízo de imediato, como o uso de substância, compras compulsivas. Mas, de um modo geral, a família acaba observando já os comportamentos iniciais e acha que aquilo é uma coisa normal, faz parte do indivíduo, do funcionamento do indivíduo. E quando vem fazer algo, a coisa já alastrou, o problema já está bem maior. E a gente vem com essa questão da aceitação. É fácil aceitar, entender que você está com uma compulsão? É difícil. Por que é difícil? Vamos pensar. A pessoa entendeu que ela tem prazer naquilo. Né? Eu lembro de a mente, a né, mente está condicionada a condicionada. isso. Eu lembro de uma pessoa que uma vez comentou comigo que ela tinha feito a bariátrica e quando ela fez a bariátrica ela deixou, ou seja, ela teve a perda de peso, mas ela teve que reduzir drasticamente a quantidade de alimento. E ela falou para mim, ela falou claramente, eu descobri que meu único prazer na minha vida é comer. Ou seja, retiraram isso. Retiraram a única coisa. E aí o que aconteceu? Deprimiu. Entrou num quadro de depressão. Então, ou seja, a gente tem que ter o cuidado, porque nem sempre retirada de uma forma brusca vai ser a forma mais saudável de ajudar o nosso paciente, né, o nosso cliente. O que a gente precisa entender é que tem que mudar as condições, mudar as perspectivas, criar novos hábitos saudáveis, formas de buscar prazer de outras maneiras que são saudáveis, como um esporte, como uma rede social, amigos.
né, ter uma rede de contato, muitas vezes até associar isso a uma questão da fé, da religião. Então, nós temos aí vários aspectos envolvidos para que a pessoa sinta prazer em outras coisas e não somente direcionado. Né, Léo? É tipo assim, de mudar o olhar, né? Se o seu olhar ele é somente naquilo que você sente prazer e que está se tornando compulsivo, você começa a desviar esse olhar para outras coisas. E existem outras coisas que nos dão prazer. Sim. O esporte libera endorfina, que é uma coisa que você vai sentir bem-estar, vai sentir bem. Então, a gente vai perceber que existem várias coisas que você pode começar a condicionar para sentir prazer. Agora, a dica, né, que a gente tem que estar atento, é que não pode ser de uma forma drástica, porque já se habituou àquele tipo de comportamento, àquela compulsão. Então, não é uma coisa tão simples e a família, às vezes, quer que seja uma coisa radical, quer que a mudança seja drástica e que o problema não surgiu de forma drástica, né? A coisa foi evoluindo com os anos. E, Léo, como, então, não permitir que a gente passe a ser compulsivo, né? Eu acho que essa seria uma coisa que eu queria muito saber. Como sentir, então, a felicidade, que a gente já sabe que é algo mais pleno, mas, então, como sentir prazer sem que aquilo seja compulsivo, sendo o prazer saudável? Uma dica, tudo que foge do seu controle, possivelmente pode ser um vício. Então, eu não vou dizer compulsão, mas pode ser um vício. Tudo aquilo que te tira do controle. Então, é importante você pensar. Vamos imaginar na questão de compras. Eu já comprei o que eu gostaria, que eu precisava. Não há uma necessidade, eu comprei. Aí vem o desejo. Eu preciso comprar mais porque eu quero me sentir bem. Há necessidade? Eu preciso? Eu tenho controle? Então, se você percebe que perdeu o controle, é um sinal de que alguma coisa está acontecendo e que precisa ser modificado. Então, a gente pode trabalhar já de forma de prevenção, observando que tudo aquilo que você gosta, que você sente prazer, é bom e é saudável. Você não precisa deixar de comer, você não vai deixar de comprar, você não vai deixar de ter jogos. Você pode ter isso na sua vida, só que com equilíbrio. Porque sempre o excesso é disfuncional. Então, você perdeu o controle, já percebe que não tem mais como controlar aquela demanda, aquela situação. Está na hora de você parar e refletir sobre se aquilo já está se tornando prazeroso ou se aquilo já é um vício. Então, é uma dica para vocês estarem atentos. E um outro ponto importante, quando a gente fala sobre a questão da compulsão, a gente precisa entender que toda compulsão gera prejuízo, tá? Então, toda situação de compulsão, isso vai te trazer prejuízo. Sejam eles financeiros, emocionais, familiares, no trabalho. Há um prejuízo, de um modo geral, na vida do nosso paciente. Certo. Dicas para que as pessoas elas sintam, Deus já falou, né, a questão do esporte, já foi uma super dica. Isso. Para que as pessoas elas sintam felicidade, que elas sintam prazer dessa maneira saudável, de maneira leve. Tem uma pesquisa, Mara, que eu acho muito interessante em Harvard, eles fizeram uma pesquisa sobre felicidade. Hoje lá tem um grande instituto de psicologia positiva e eles têm lá um trabalho de felicidade. Eles fizeram uma avaliação com estudantes de direito. Quase 80% dos estudantes de direito em Harvard, que é uma instituição glamourosa, né, super reconhecida, eles têm traços, sintomas de depressão, ou seja, pessoas infelizes. Então, eles fez uma pesquisa mostrando que a felicidade não está baseada numa receita. A felicidade é uma construção de vida e que você vai construir o seu estilo de vida baseado nos seus princípios, nos seus valores, buscando prazer e buscando a forma da felicidade de uma forma saudável, onde você vai se sentir pleno e não um momento, como muitas pessoas acham, que eu tenho que ser feliz o tempo todo. E a felicidade não é uma sensação, não é uma emoção, é um estado de plenitude. Então, o que você precisa? Vamos pensar. Felicidade, fazer coisas que te dão prazer, amigos, é muito importante. A rede de apoio é muito importante. Familiares, fazer coisas na sua vida que você gosta, se desafiar a fazer coisas que você talvez não tenha feito, por exemplo, talvez um esporte, talvez uma habilidade nova que você gostaria de desenvolver. Então, a felicidade é uma construção e essa construção vai ser baseada em várias etapas, começando desde as redes sociais, rede de apoio, até fazendo atividades prazerosas, buscando novas formas de prazer, aceitando os desafios da vida, aprendendo a lidar com as frustrações, porque isso faz parte da nossa vida, as dificuldades virão para todos, fatalidades acontecerão com todos, e aí onde a gente tem uma percepção diferente, porque essa situação acontece com todo mundo. Como é que a gente vai lidar com isso a partir de agora? Como é que a gente vai reagir? Vai reagir. Então, a felicidade é um estado maior. Então, fica atento para buscar na rede de apoio. A religião também hoje tem sido um grande foco de estudo para a questão da felicidade, ou seja, do apoio emocional. Então, nós temos várias
vários pontos que podem ser feitos. E o principal é lembrar sempre, é que o paciente, a pessoa que está nos ouvindo, nos vendo, que possa entender que ela vai escolher aquilo que lhe gera prazer. Porque uma coisa pode gerar prazer para mim e não gerar prazer para você. Isso é muito pessoal. Maravilhoso, uma aula, não é verdade? É sempre muito bom, a gente aprende muito com o Léo aqui. Léo, muito obrigada pela sua presença. Se a gente pudesse passar aqui muito tempo conversando com você sobre esse assunto, que é bastante interessante, né? Muito obrigada mesmo. Contatos e redes sociais, né? Pessoal que gostou, quem sabe, né? Você está aí, olha, já estou começando aqui a pensar que talvez aquela minha atitude ela não esteja sendo tão saudável. Como é que eles podem entrar em contato, Léo? Tem o Instagram, o DR Leonardo Naves, pode me adicionar, me seguir lá. E no telefone da clínica, que é o 3221 4053. 3221 4053. Muito obrigado, Léo, Mara. Obrigada a você, viu? Bom dia e sucesso. Bom dia. Você que está aqui, ligadinho com a gente, não sai daí, porque ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. No próximo bloco eu estou voltando com ela, viu? A Amélia Guimarães, que vai cantar muito aqui para a gente, vai conversar sobre os projetos e novidades agora para o segundo semestre de 2018. Sai daí não, que eu volto já já.